Fala galera, professora Tatiana aqui falando. Hoje nós iremos dar início à nossa segunda aula em EAD sobre crise de 29 e regimes totalitários, que entra dentro do contexto de período entre guerras. Vou compartilhar o material com vocês. Não se esqueça que esse material vai estar disponível no Education One e que vocês precisam assistir os vídeos dentro da plataforma para que a gente possa computar a presença de vocês, tá? Bom, crise de 29, crise do capitalismo e da democracia, a unidade 4 da apostila 1, para a gente finalizar. Para a gente entrar no contexto de crise de 29, a gente precisa falar um pouquinho sobre esse momento de euforia norte-americana, falar sobre esse momento de esplendor, né, que os Estados Unidos estavam vivendo no século XX, tá? E tudo isso foi possível, né? Enquanto os outros países europeus estavam sofrendo as mazelas da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos estavam desfrutando um momento econômico muito bom para a época, né? Então, o que seria esse milagre econômico desenvolvido pelos Estados Unidos? É importante a gente saber que esse milagre econômico, esse estilo de vida americano, né, só foi possível porque os Estados Unidos ele não foi palco diretamente da Primeira Guerra Mundial. Então, ele não teve nenhum setor industrial atingido. Isso fez com que eles pudessem conservar os seus investimentos econômicos dentro dessas indústrias. E a gente sabe também que os Estados Unidos ele entra no fim da Primeira Guerra Mundial para defender os interesses econômicos, seus investimentos dentro da Europa, né? Então, os Estados Unidos ele não vai sair fragilizado após a Primeira Guerra Mundial. Pelo contrário, ele vai ser considerado a primeira potência global, né, no setor econômico nesse período. E isso tudo se ocorre através dos chamados American Way of Life, que significa o estilo de vida americano. Então, isso estava vinculado à ideia, né, desse milagre econômico. Então, o que seria esse estilo de vida americano? É uma expressão aplicada às sociedades, né, que funcionaria à base da autoimagem. As pessoas, os Estados Unidos, na verdade, né, o Estado, ele queria mostrar para o mundo de como eles eram felizes, de como eles faziam valer aquela ideia de etos nacionalistas pregado lá por volta do século XVIII, após o seu processo de independência, em que a Declaração de Direito dos Estados Unidos ela prega a vida, a liberdade e a busca da felicidade. É algo que ninguém pode contestar, né? Em que eles caracterizam isso como direitos inalienáveis, algo que não tem questionamento, que ninguém pode tirar isso dessa sociedade, porque é um direito que vem inato da pessoa, ela nasce com esse direito. Então, através dessa ideia pregada pela Constituição, após a sua independência, eles trouxeram esse comportamento, né, essa modalidade comportamental de dominação, de expressão. E como eles viviam esse crescimento econômico nessa época, o que eles queriam mostrar para as pessoas? Em que eles estavam, em que eles tinham a liberdade, em que eles tinham a felicidade. Era algo que já haviam alcançado dentro desse contexto, tá? Todo esse período do American Way of Life, ele vai ser marcado pelo crescimento do consumo, principalmente. É aqui nesse momento que a gente vai ver o crescimento do capitalismo financeiro, né? Capitalismo industrial também, como é chamado. Os Estados Unidos passou a produzir produtos de bem duráveis, né? Passou a produzir produtos novos, como bicicleta, barcos, piscinas, vara de pescar, rádio, né, aparelhos domésticos, utensílios domésticos, como liquidificador, máquina de lavar louça, máquina de lavar roupa, e todas essas coisas, que a ideia era facilitar a vida do norte-americano para que ele pudesse ter mais tempo livre, né, mais tempo de disposição, pudesse aproveitar a sua vida como tal. Tudo isso veio, galera, por conta dos marcos que a Primeira Guerra
trouxe para essa sociedade. Né? É sabido que quando os homens foram, os soldados norte-americanos, eles foram enviados para a guerra, eles tiveram que, os lugares, eles deixaram os lugares deles dentro das fábricas, dentro das indústrias. E quem passou a ocupar esse espaço foram as mulheres. E após a Primeira Guerra, tanto os soldados que retornaram para o seu país, quanto as mulheres estavam muito abalados com o conflito. Né? A gente discutiu isso numa das nossas aulas anteriores, que as pessoas, quando surgiu, né, as declarações de guerras, a sociedade ela foi para as ruas comemorar. Elas festejaram essas declarações, porque eles achavam que os seus países eram potências que acabariam com outras nações em uma semana. Eles achavam que eles tinham armamentos bélicos suficiente, eles tinham preparo militar suficiente, e a Primeira Guerra, ela demonstrou que não era bem assim, né? Até então, que ela durou aí quase 3 anos e meio, né? Quase 4 anos desse período. E isso trouxe efeitos muito drásticos. Então, todo esse consumo era para satisfazer as vontades internas, né, dos norte-americanos, satisfazer essa necessidade, esse vazio que ficou pós Primeira Guerra Mundial. E então, nesse momento, a gente sabe que a configuração econômica e política dos Estados Unidos era totalmente voltado a essa campanha, essa sociedade de consumo, tá? Isso vai perdurar até até o ano de 1929, tá? Então, todo o período aí do século XX. Bom, para começar a falar sobre a crise de 29, darmos início, trouxe aqui uma fotografia. Essa fotografia é bem emblemática, né? Ela marca muito bem o que foi essa crise de 29. E ela tem uma descrição, né? Se vocês perceberem, há uma fila de pessoas aí na frente, são filas de pessoas desempregadas que não tinham o que comer, não tinham onde morar, trabalhar, e elas estão nessa fila para pegar alimentação gratuita, que foi disponibilizado naquela época. E de fundo nós temos um outdoor, e esse outdoor mostra aquela família feliz, né? Aquela família típica norte-americana, né? De brancos, felizes e contentes, passeando lá no seu carrinho. Só que ela traz uma mensagem que diz o seguinte: a melhor padrão de vida do mundo, não há jeito melhor que o jeito americano. E em frente ao cartaz, né, a gente vê essa fila aí de distribuição de sopa para os desempregados em meio à crise. Então, será que esse estilo de vida americano era para todos mesmo? Desculpa. Será que todas as pessoas usufruíam desse estilo, usufruíam desse consumo e dessa felicidade? É algo para ficar aí de questionamento, tá bom? Outro ponto que nós iremos iniciar são os efeitos que trouxe essa crise. Então, nós temos aqui a crise de 29, ela vai ser marcada por um processo, né? Então, vai ser a crise do sistema capitalista, marcado pela superprodução, porque como era a ideia das indústrias naquela época? Se tem gente consumindo, né, a gente tem que produzir. Então, as indústrias passaram a produzir muitos produtos em grande quantidade, e chegou uma hora que os norte-americanos, eles já tinham esses produtos, eles já possuíam esses produtos, e eles pararam de comprar. Naquela época não havia necessidade, por exemplo, de ter 2 liquidificadores, de ter, sei lá, 2 bicicletas, de ter 2 piscinas, essas coisas. Então, o que eles fizeram? Pararam de consumir. Isso pararam de consumir, esses produtos ficaram estocados, né? Havendo uma superprodução. Naquela época havia muito estímulo de você comprar ações, então você poderia comprar ações da Bolsa de Valores. E esses produtos, como estavam, as indústrias, né, que fabricavam esses produtos estavam em alta, as pessoas elas não investiam, guardavam em poupança. Elas sempre foram estimuladas a investir, a comprar ações, trabalhar com essa questão da Bolsa de Valores, e foi isso que eles fizeram, porque rendiam mais. Haviam pessoas que ficavam ricas de uma hora para outra, porque eles investiam dinheiro em ações e essas ações subiam e eles acabavam recebendo o lucro dessas ações, né? E então todos os investimentos que os norte-americanos faziam não eram nas poupanças, eu não vou poupar, eu vou investir, porque o meu dinheiro não vai ficar parado, ele vai ficar circulando e ele vai ser rentável para mim futuramente. Então toda a dinâmica da sociedade era assim.
o que vai acontecer? Que essa superprodução, galera, as empresas tiveram que parar de produzir, porque esse produto dentro das prateleiras dos comércios também não estavam saindo. Então, se esse produto não está saindo e as empresas elas tiveram que dar uma freada na sua produção, para que eu vou ter o trabalhador, o funcionário? Isso acabou gerando um desemprego em massa, né? Isso é marcado aí pelos efeitos da crise. Esse desemprego em massa vai gerar aí uma miséria. Isso deixa o Estado em alerta, porque o Estado, antigamente a economia norte-americana era uma economia liberal, né, o liberalismo econômico. O Estado ele não intervém na economia. A economia ela é uma dinâmica que se modifica sozinha, se reestrutura sozinha. Então, eles achavam que não tinha necessidade de intervir. E até esse período, o liberalismo econômico dava muito certo. Ele não era só empregado dentro dos Estados Unidos, como a Europa também abraçava esse modelo político, né, modelo econômico, perdão. E eles passaram, né, após esses efeitos da crise, em que gerou um desemprego em massa, em que gerou uma miséria, em que houve a superlotação dos estoques de produtos, não estavam saindo mais, o Estado começou a visualizar isso de uma outra forma, né, e dar início aos chamados de neoliberalismo, né, eles começaram a interferir na economia. Então, o período da crise de 29 marca também o fim do liberalismo econômico, porque a partir daí passa a existir uma economia dirigida. Na época, o presidente dos Estados Unidos era o Franklin Delano, e ele começa a desenvolver uma política chamada de New Deal para suprir a crise. Para vocês terem ideia, quando houve o cracker da bolsa, nessa queda da bolsa, as pessoas elas ficaram tão desesperadas que todas as pessoas se aglomeraram em frente ao Wall Street, né, onde fica ali esse dia a bolsa, e querendo seus dinheiros de volta, querendo tirar os investimentos. Só que eles não entenderam que o lucro de zero é zero, eles não tinham nada para retirar. Eles haviam perdido todo o seu dinheiro nesses investimentos, porque a bolsa caiu, quebrou. Então, tipo assim, as pessoas que tinham uma renda guardada era dentro desses investimentos, era dentro dessas ações. Né? Não tendo ações, não tendo lucros, eles também não tinham como reaver o seu dinheiro, reaver os seus investimentos. Isso também vai marcar né, uma miséria profunda dentro dos Estados Unidos. E não é só nos centros urbanos, no campo também as pessoas vão ser atingidas por conta dessa crise. Então, o que o Franklin Delano começou a planejar? Ele vai desenvolver uma política chamada de Nova Ideia, ou também, né, New Deal, e é uma política de intervenção estatal. Então, o Estado deixa de ser liberal, passa a ser neoliberal, porque ele intervém minimamente na economia, e a ideia é fazer um plano de reestruturação econômica e fortalecer o Estado, que estava totalmente, né, desfavorecido. Então, o que ele começa a investir? Nós temos muito desempregos, então eles começam a fazer uma distribuição de alimentação de graça para suprir essa sociedade que estava passando fome. O Delano ele começou a fazer investimentos, ele começou a dar mais autonomia política para os estados, né? Porque os estados eles não precisavam falar diretamente com o governo federal, eles tinham autonomia para decidir as suas próprias leis, as próprias regras, né? Vocês podem ver que nos Estados Unidos nem todos os estados ali possuem leis semelhantes, cada estado tem a sua lei que funciona, baseado na Constituição, óbvio, mas é uma lei autônoma do restante do país, e ele começou a investir dentro, né, dessas leis, dessas novas regras, ele começou a investir na construção civil, em obras públicas, construção de rodovias, de novas estradas, investiu em obras públicas em geral, porque era onde ele conseguia gerar emprego para essa população que estava desempregada e essa população tivesse pelo menos o mínimo de renda para sobreviver. Então, os Estados Unidos esse período vai ser marcado por essa crise financeira que vai ser bem grande, né, bem ampla. Só que os Estados Unidos ele consegue se recuperar depois, né, dentro desse processo, nessa política do New Deal, até o processo de 39, início da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos vai estar totalmente recuperado
dessa crise econômica, tá? Então, por que nós tivemos que estudar um pouquinho sobre a crise de 29? Porque através desse palco, a gente sabe que a crise de 29 ela não vai só atingir os Estados Unidos, ela acaba atingindo o mundo inteiro, inclusive o Brasil. O Brasil vai ser atingido pelo setor cafeeiro, né, na produção de café. Os Estados Unidos eram um dos maiores compradores de café. E eles passaram, né, devido à concorrência também que tinha dentro da América Central, né, outros países que começaram a produzir, a investir nesse produto, nesse excedente, eles pararam de consumir do Brasil e foram consumir da onde era mais barato. Então a gente perdeu o nosso principal comprador de café. Então o Brasil também vai sofrer com os efeitos da crise no setor cafeeiro. E a Europa vai sofrer também drasticamente, porque já vinha arrasada por conta da Primeira Guerra Mundial, e logo em seguida ocorre a crise de 29, que deixa o continente, né, à mercê, tá? E o regime nazista, o regime totalitário nazista, ele surge dentro desse palco, dentro da crise de 29. Então, por isso que ele é importante nós estudarmos a crise de 29 para entender a formação desses regimes totalitários. Para não deixar essa aula muito grande, eu vou dividi-la em duas partes, tá bom? Então, essa primeira parte a gente falou sobre a crise de 29 e a segunda parte nós iremos falar sobre a formação dos regimes totalitários, tá bom? Então,